Olá, gente boa. Está começando mais uma vez o devocional do Temor e Tremor. Eu sou o pastor Onésimo Mesquita e já te convido para a gente meditar no texto. O texto em consideração hoje é o texto de 1 João, capítulo 2, do verso 28 até o versículo 10. A gente vai estar meditando nessa porção da Escritura, que diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Oremos. Pai bondoso, permite-nos refletir espiritualmente sobre a Tua palavra. Longe de nós, Senhor Deus, um academicismo frio, uma aridez que só conhece, ó Pai, a letra, mas não é aquecido pelo espírito desta palavra. Pois foi o Senhor mesmo que disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então queremos a vida, Senhor, que é conduzida pela Tua grande palavra, a Escritura Santa que Tu nos deste. Pai, fala conosco, fala comigo. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Essa porção da Escritura é uma porção extremamente prática, pois o apóstolo João, aqui, já escrevendo bem perto do final da sua vida, e eu quero até pedir perdão a você, que eu estou aqui com uma xícara de café, e sempre eu vou aqui tomar um gole, porque esse é o nosso devocional, né? Tem que ser regado com a boa palavra de Deus e um gole de café. Essa passagem, ela chama a nossa atenção algo extremamente prático, como eu havia falado. Pois o apóstolo, ele está falando aqui não somente da crença, daquilo que nós devemos crer, mas agora ele toca no ponto de como nós devemos nos comportar, baseado não naquilo que simplesmente nós cremos. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre você ser um convertido psicologicamente e ser alguém que foi convertido espiritualmente. Antes de chegar aqui nesse ponto do texto, me permita fazer essa análise para você. Quem é convertido psicologicamente, ele consegue aderir à verdade. Ele consegue entender a verdade. Ele sabe a relação gramatical do texto, ele entende as colocações, ele aceita até a própria verdade. Ele de fato está próximo da verdade, só que com uma diferença: a verdade não o domina. Ele sabe a verdade para os outros, mas ele não aplica a si. Então, ele apenas aderiu emocionalmente à verdade. Como por exemplo, tem muitas pessoas, e ao longo da igreja isto é uma verdade, que muitas pessoas pensam que são salvas porque elas entenderam a doutrina.
Mas ninguém é salvo porque entende a doutrina. Nós somos salvos por viver a doutrina. Porque a doutrina é apenas a direção espiritual da realidade. Como, por exemplo, eu não sou salvo porque simplesmente eu creio e entendo a justificação pela fé. Eu sou salvo pelo Cristo, que me justifica pela fé. Uma coisa está relacionada à outra, mas uma coisa não é causa da outra. Cristo é aquele que me salva e não a crença na doutrina. Eu creio em Cristo verdadeiramente e aí entendo a doutrina. Eu creio para compreender. Eu não compreendo para que eu venha a crer e ser salvo. E isso é importante agora então, com essas distinções entre crer psicologicamente, aderir à fé de uma maneira apenas meramente intelectual, para não citar Tiago, quando Tiago diz que os demônios creem e até estremecem. Não quero entrar nesse ponto, mas o ponto é, a prática da verdade é aquilo que João está demonstrando para nós. É a busca de uma vivência espiritual verdadeira, um crer espiritual. Por isso ele então vai dizer da perícope que nós já recortamos, do recorte que fizemos, a partir do verso 28 até o versículo 10, do 28 do 2 até o 3 e 10. Não tenho como expor todo para você, mas quero então falar para você aquilo que Deus, já nesse devocional, tem mostrado para nós a partir da sua palavra. Quando o texto diz, agora filhinhos, permanecei nele. Ora, por que então João diz, filhinhos, permanecei nele? Porque muitos anticristos naquele tempo já haviam aparecido e eles arrebanhavam as multidões. Eram falsos profetas. Aqui João já está escrevendo muito depois do ano 70, quando a igreja já tinha visto a queda de Jerusalém. Então, muitos anticristos apareceram naquele tempo. Falsos profetas dizendo que eles possuíam um entendimento mais profundo do que aqueles da verdade cristã. E essas pessoas, aquele ambiente do mundo antigo, da igreja primitiva, era um ambiente muito propício para que as pessoas seguissem esses líderes. E João tem que dizer, filhinhos, permaneçam nele, permanecer em Cristo. E ele vai dizer, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Esse tema da vergonha, que alguns passarão na vinda do Senhor, é justamente quando Cristo, lá no Sermão da Montanha, ele diz que alguns dirão, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, não me chame de Senhor, porque eu nunca vos conheci. Vocês não fizeram a minha vontade. Então, a vergonha será enorme, porque eles dirão, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos isso em teu nome, e Cristo novamente vos dirá, eu não vos conheço. Esta será uma vergonha, porque o conhecer que Cristo está falando é o mesmo conhecer que João deseja que nós conheçamos. Não apenas a intelectualidade do saber, estarmos familiarizados com aquilo que a nossa igreja confessionalmente crê, mas a vivência do experimentar do Cristo, do relacionamento profundo que nós temos que ter com aquele que é nosso Salvador e Redentor. E ele então pede no verso 29 que nós pratiquemos a justiça, porque a lógica é, só pode praticar a justiça aquele que, e João mesmo diz, que é nascido dele. E ele então convoca aquilo que motiva a nossa permanência dele, que é o amor de Deus. Como Paulo já havia falado em 2 Coríntios 5 e 17. Aliás, a partir do verso 14, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Então Paulo, falando daquela forma, expressa uma verdade profunda que João vai dizer agora. Vede, versículo 1 do capítulo 3. Vede que grande amor o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ele evoca o amor de Deus, porque o amor do Senhor por nós é aquilo que nos motiva a viver a vida dessa justiça. Então, viver a vida dessa justiça é viver uma vida onde nós não seremos compreendidos por todos, porque eles querem que nós sejamos alguém que controla a própria vida, mas o Filho de Deus é controlado por Deus. Então, o mundo não pode nos discernir, mas nós discernimos o mundo. Assim como o mundo não discerniu quem Cristo era e o matou, o mundo deseja o nosso fim. Então, aquele que conhece a Deus, aquele que nasceu de Deus, vai viver nessa justiça. O filhinho
vai permanecer em Cristo, motivado por esse amor. E João então ainda diz mais no verso 2 em diante. Ele vai dizer que ainda não se manifestou o que nós devemos ser. Ele vai dizer então que todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, a fonte de purificação, o que motiva a nossa purificação, o que motiva a minha e a sua santidade, deve ser o desejo de ser semelhante a Cristo. Nos tornarmos semelhante ao Senhor. E para isso, vai exigir de nós então uma santidade negativa, que é o que? Que é morrer para o pecado. Versículo 4 vai dizer: o que vive habitualmente em pecado, vive em rebeldia, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Então, aquele que não é motivado para ser semelhante ao caráter de Cristo, viverá em pecado continuamente. E esse que vive em pecado continuamente, vive na rebeldia contra a lei, porque o pecado é esta rebeldia. Tudo quanto Deus diz positivamente faça, o pecador rebelde vai dizer não faço. Quando Deus diz não faça, ele dirá eu farei. Esse é aquele que não conhece Deus, que não nasceu de Deus, que o amor de Deus não motiva. Ele tem prazer em se rebelar contra a lei de Deus. João continua dizendo: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, pois nele não há pecado. O pensamento de João aqui é central. Cristo, aquele que é o puro, se fez pecado em nosso lugar e arrastou, levou a vitória de Cristo na vida daquele que nele crê. É a total desarraigação do pecado, a raiz do pecado é tirada, para que nós vivamos a vontade do Senhor. E ele então vai dizer que uma vez que a nossa raiz agora foi trocada, ele vai dizer que é inadmissível a nossa vida no pecado, pois todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem conheceu. E aí nós voltamos novamente àquele ponto. Esse ver e esse conhecer não é meramente aquele conhecer psicológico, o aderir à verdade, é o experimentar a verdade. Spurgeon, velho Spurgeon, no Metropolitan Tabernacle, ele falou algo tremendo. Certa pregação ele disse: a verdade não é um fim em si mesmo, mas o experimentar da verdade. Ora, eu posso saber que o mel é doce, eu posso até explicar o que é a doçura do mel, mas eu só saberei profundamente quando eu experimentar a doçura do próprio mel. Tem muitos assim hoje em nossa igreja. A igreja sempre foi recheada dessas pessoas que afirmam, que lutam, que brigam, falando da doçura do mel, mas nunca provaram do mel. Eu não posso meramente falar de Cristo, defender a doutrina. Eu tenho que desfrutar da doutrina. Eu tenho que desfrutar do Cristo que me ensinou. João continua e diz: filhinhos, não vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora, para chegar ao argumento final, João vai contrastar, aquele que é filho de Deus e o que não é. Ele vai falar então a partir dos dois senhores, Deus ou o diabo. Quem é de Deus, aquele que é nascido de Deus, João diz, não peca habitualmente. E eu vou explicar para a gente, porque isso é profundo demais. O que João tem em mente aqui é o seguinte: uma vez que antes eu era escravo do pecado e pecava porque a minha vontade estava escravizada a uma natureza má, agora, uma vez filho de Deus, nascido dos céus, agora eu tenho o desejo de praticar o bem. Então eu não peco mais habitualmente. O meu hábito agora não é pecar, é sim viver para a glória de Deus. Ainda haverá uma luta espiritual, querendo que eu retome a velha vida, mas eu posso dizer não ao pecado. Qualquer doutrina que diga que você hoje, como um cristão, peca por causa da natureza pecaminosa e ela ainda lhe domina, ela não é cristã. Nós não vivemos debaixo do pecado, vivemos debaixo da graça de Deus. Nós podemos dizer não ao pecado, porque a graça de Deus nos habilita. O contrário, aquele então que é filho do diabo, ele vai dizer, aquele que não nasceu de Deus, versículo 10, ainda no 9, ele vai dizer que aquele que peca continuamente, aquele que é de Deus, ele não vive pecando porque ele nasceu de Deus. Ele vai dizer,
Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem não ama a seu irmão. Aqui ele tem que finalizar com o amor a seu irmão, porque nós não vivemos o nosso cristianismo numa redoma sozinhos. O cristianismo é a comunhão dos filhos de Deus na igreja, nessa nova humanidade que ele está criando para si. E é ali que se manifesta a justiça. Justiça aqui é o modus vivendi do cristão. Na reflexão do caráter de Deus, neste refletir do caráter de Deus, aquele que crê no Senhor, ele reflete esse padrão. Ele ama, ele procura viver como o Senhor Jesus andou. Eu gostaria então de deixar aqui 2 pontos para nós, que são muito importantes para o nosso entendimento dessa passagem. O primeiro deles é que há uma falta de desfrutar do relacionamento com Deus. Entenda, uma pessoa pode ser pai de uma criança e ele ser criado em outro país, em outro lugar. Ele pode ser pai no DNA, mas ele não foi pai presente. O filho não desfrutou da paternidade. Entenda, o cristianismo não pode ter essa lacuna. Aquilo que nós somos como os filhos de Deus, nós temos que viver na prática. Se você é filho de Deus, meu amado irmão, desfrute do relacionamento com o Pai. Desfrutar do relacionamento com o Pai é amar a Cristo, é desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina, ele não é apenas algo que se manifestou no passado e foi esquecido, como alguns dizem. Pelo contrário, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus igualmente ao Pai e ao Filho. Ele é adorado juntamente com o Pai e com o Filho. Ele recebe a honra, a glória e o louvor. Então desfrute deste relacionamento, porque é somente pelo Espírito que você pode chamar a Deus de Abba, o Pai. Então, desfrute. Em segundo lugar, eu queria finalizar esse meu devocional com você, chamando você para hoje, neste último tempo, em que nós reconhecemos que a pandemia tem sinalizado para nós que a nossa hora está perto de chegar, o retorno do Senhor. Então urge um comportamento cristão que reflita mais o caráter de Jesus. Como filho, e aqui você reflete o caráter de Cristo. Entenda, se você ver meu filhinho, você vai ver o rosto dele, verá que ele é meu filho, mas quando ele tiver uma atitude que parece com a minha, claro, você que me conhece bem, você vai dizer, nossa, ele é filho realmente do pastor Onésimo. Então assim, com as nossas atitudes, eles dirão, eles são realmente filhos de Deus. Se cumprirá a palavra que está lá em Mateus, dizendo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus em Cristo te abençoe.